Olá, pessoal! Eu sou o professor Fernando Couto e este é o canal Exercitando a Matemática. O objetivo desse canal é ajudar você que está se preparando para o concurso público, para o Enem ou para um outro vestibular, com o conteúdo da matemática, da lógica, raciocínio lógico, e a gente pretende fazer isso de forma um pouco mais prática. A cada vídeo eu trago uma questão tirada de provas anteriores e resolvemos passo a passo aqui na lousa. Nesse processo, eu resgato os aspectos teóricos envolvidos naquela questão, discuto caminhos diferentes de resolução, dicas, macetes, ou seja, estudamos o conteúdo teórico ao mesmo tempo que treinamos a aplicação daquele conteúdo numa questão de prova. E a cada vídeo eu deixo também para vocês uma lista de exercícios similares ao que nós resolvemos no vídeo, com gabarito, em PDF, também exercícios de provas anteriores, para que vocês possam praticar. Ok? Então, roda a vinheta aí para a gente pagar o treino de hoje. Hoje vamos resolver uma questão sobre razão e proporção, porcentagem, um tema muito básico, mas extremamente importante nas provas de matemática. Para isso, eu vou trazer para a gente uma questão da Fundação Carlos Chagas, que caiu no concurso do TRT da Bahia em 2022, ok? Nós vamos resolver essa questão de caminhos diferentes, usando decimal, usando fração e principalmente entendendo, usando raciocínio lógico na montagem dessa questão. Ok? Como sempre, enquanto eu leio a questão, ela vai aparecer na tela para vocês, está na descrição do vídeo aí embaixo também. Em uma prestação de contas, registrou-se que foram gastos 35% do total do orçamento na primeira semana, 20% da quantia restante na segunda semana e 25% do que ainda havia em caixa na terceira semana. Após esse último registro, verificou-se que restavam R$ 4.875 em caixa. O valor do orçamento inicial era de... e ele dá as opções abaixo. Ok, pessoal? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, uma questão bastante simples, muito comum, né? Vocês já se depararam com questões dessa em outras provas. E o que a gente precisa aqui é... Está bem claro o conceito de razão e proporção, o conceito de porcentagem e atenção, principalmente a partir da segunda semana. Ele diz que, numa prestação de contas, registrou um gasto de 35% do total do orçamento na primeira semana. Até aí tranquilo. Na segunda semana foram gastos 20% da quantia restante. Então o erro mais comum aqui é o aluno calcular o 20% sobre o valor inicial. Não, na segunda semana foi um gasto de 20% da quantia restante, ou seja, do orçamento inicial, menos o que ele gastou na primeira semana. Então, nesse caso, é muito mais fácil eu calcular semana a semana o que sobrou, porque todas as referências dele vai ser em cima da sobra. Ó, na segunda semana é 20% que ele gastou sobre a quantia restante. Na terceira semana, 25% do que ainda havia em caixa, ou seja, da quantia restante. E depois me apresenta o valor final de 4.875, que é exatamente o valor que sobrou. Então, o que me interessa aqui é sempre o valor restante, a sobra, o que sobrou. Né? Se eu fizer isso, vai ficar mais fácil. Em vez de eu ficar calculando x menos 0,35x, eu já vou direto no que sobrou. Vamos ver isso na prática como é que é. Tá? Bom, claro que o primeiro passo é, minha incógnita é o orçamento inicial, que eu vou chamar de x. Então, meu orçamento é igual a x. Diz que na primeira semana foram gastos
35% do total do orçamento. Me interessaria aqui, como eu disse para vocês agora há pouco, apenas o que sobrou na primeira semana. Mas para que a gente entenda melhor, mais didaticamente, essa divisão, eu vou fazer bem passo a passo, ok? Então ele gastou 35%. Vamos lá, o que é 35%? Esse sinal é indicativo de porcentagem. Isto significa uma fração 35 sobre 100, que se eu dividir, vai dar 0,35, ok? Então, o cálculo é sempre feito ou com a fração ou com decimal. Esse sinal é indicativo de porcentagem. Tudo bem? Vamos trabalhar aqui nesse primeiro momento com decimal, depois nós vamos refazer esse exercício com fração, só para a gente treinar mesmo. Então ele gastou, na primeira semana, 35% do orçamento inicial. Quanto que é 35% de um valor? É 35 sobre 100, a fração ou decimal, vezes esse valor. Então 35% de x é 0,35 vezes x. Se ele gastou 35%, sobrou quanto? Porcentagem. O valor total do orçamento representa 100%. Então, se ele gastou 35% na primeira semana, a sobra, o restante, nessa primeira semana foi de 65%, 0,65. Então, sobrou 0,65x. Ok? Segunda semana, diz a questão que na segunda semana foram gastos 20% da quantia restante. Ora, 20% do que sobrou. Da mesma maneira, né? 20% é indicativo, é sinal de 20 sobre 100 ou 0,2. Então, ele gastou 20% do que sobrou. Bom, 20% de uma coisa é 0,2 vezes esse número. Então, ó, é 0,2 vezes 0,65x. Então, ele gastou 0,2, 20%, vezes 0,65x, que é a sobra do orçamento após os gastos da primeira semana. Se ele gastou 0,2, que é 20%, é sinal que ao final da segunda semana sobrou 0,8, sobraram 80% desse valor. Então sobrou 0,8 vezes, mesma coisa, a sobra, 0,65x. Ok? Terceira semana, mesma coisa. Diz a questão que na terceira semana foram gastos 25% do que ainda havia em caixa, ou seja, da sobra, do que tinha sobrado, após os gastos da segunda semana. 25%, indicativo da fração 25 sobre 100, que se eu dividir eu vou encontrar 0,25. Então, ele gastou 25%, 0,25, do que sobrou na segunda semana. O que sobrou? Ó? Tudo isso aqui, ó. Vou botar entre parênteses apenas para ficar mais claro. Ele gastou 0,25, 25% de 0,8 vezes 0,65x. Se ele gastou 25%, é porque sobrou 75%. Então, sobraram 75% do valor de sobra da segunda semana. 0,75 vezes 0,8 vezes 0,65x. Ok, pessoal? Parece um pouco confuso,
mas não é. É muito mais fácil para eu trabalhar. A cada semana eu estou já calculando direto, em vez de eu calcular o gasto, eu estou calculando já a sobra. Por quê? Porque vai fazer muito mais sentido que esta equaçãozinha aqui, ó, represente a sobra, porque ele diz que a sobra é de 4.875, ou seja, tudo isso aqui representa a sobra, que é de R$ 4.875. Ó. Aqui, na verdade, ó, tudo isso aqui eu botei em parênteses para identificar, mas está tudo multiplicando. A multiplicação de todos esses números aqui vai dar 0,39x. É igual a 4.875. X é igual a 4.875 dividido por 0,39. X é igual a R$ 12.500. Ok? Antes da gente conferir aí com gabarito e tal, vamos ver ainda esse mesmo exercício, essa mesma montagem, só que como é que ficaria com fração? Apenas para a gente treinar um pouquinho. Mesma coisa, tá? O orçamento vai continuar sendo chamado de X. A primeira semana foram gastos 35% do orçamento. 35% é uma fração que a gente já viu, 35 sobre 100. Vou simplificar, dá para dividir por 5, dá 7/20, e aí não dá para simplificar mais. Então ele gastou 7/20 de x. Quanto que é 7/20 de x? É 7/20 vezes x, que vai dar 7x sobre 20. Bom, se ele gastou 7x sobre 20, sobrou quanto? Ah, em porcentagem era mais fácil, professor. Não. Ó, referência sempre ao denominador. Ele gastou 7x sobre 20, sobrou 13x sobre 20. Por quê? 7x sobre 20 mais 13x sobre 20 vai dar 20 sobre 20, que é 1. Vai dar 1x. Vai dar o valor do orçamento, ok? O valor total. Então, aqui eu descobri o que sobrou em fração. Na segunda semana, a mesma coisa. Na segunda semana foram gastos 20% da quantia restante na primeira semana, ou seja, daquilo que tinha sobrado. 20% é 20 sobre 100, que é, obviamente, eu vou simplificar, vai dar 1/5. Porcentagens principais como 20%, 25%, 33,333333%, todas essas são frações fáceis que a gente vai precisar já memorizar, de tanto praticar, a gente vai ter já memorizado para facilitar na hora da prova, né? Lógico. Então aqui, ó, é 1/5, 20% é igual a 1/5. Então ele gastou 1/5 disso aqui, ó. Ele gastou 1/5 vezes 13x sobre 20. Se ele gastou 1/5, significa que sobraram 4/5. Então, sobrou 4/5 de 13x sobre 20. Posso simplificar aqui um pouco, ó, dividir por 4, vai dar 1, vai dar 5. Isso é igual a 13x sobre 25. Terceira semana. Da mesma forma, diz que ele gastou 25% do que ainda havia em caixa, ou seja, da sobra. 25% é 25 sobre 100, que se eu simplificar vai dar 1/4. Então ele gastou 1/4 de quanto? Do que sobrou, que é 13x sobre 25. E se ele gastou 1/4, sobraram
3/4. 3/4 mais 1/4, 1 inteiro, 100%. Então, sobrou 3/4 de 13x sobre 25. Aqui, ó, não dá para simplificar, então vai dar 39x sobre 100. Então, lembra que eu fiz gastou e sobrou apenas didaticamente para a gente poder entender e visualizar melhor essa distribuição. Mas na hora da resolução de uma prova, eu, já experiente, não vou fazer isso. Só vou trabalhar com o que sobrou. Eu já identifiquei que o que me interessa é a sobra. Eu vou calcular direto a sobra. Já, ó, uma prestação de conta, ele gastou 7,20, eu já vou calcular 13/20. Não vou nem perder muito tempo escrevendo o que ele gastou. Já vou relacionar mesmo direto o que sobrou em cada semana. Então, ó, ao final da terceira semana, sobrou 39x sobre 100. E este valor é os R$ 4.875 que a questão informa. Então, 39x sobre 100 é igual a 4.875. Se você prestar atenção, chegou basicamente na mesma forma, no mesmo cálculo aqui, ó. Aqui, ó, multiplicando em cruz, deu 4.875 vezes 100 sobre 39. Que, na verdade, 100 sobre 39 é os mesmos 0,39 aqui que nós calculamos aqui. Então, ó, mesmo cálculo, valor do orçamento inicial, 12.500. Ok? Alternativa B. Ok, pessoal? Uma questão bastante comum, fácil, importante é apenas eu organizar essas informações. Claro, lembrar o conceito de porcentagem, de razão e proporção, ter atenção, porque quando ele fala do gasto, daquilo que sobrou a partir da segunda semana, então eu tenho que tomar muito cuidado para eu não calcular tudo em função da incógnita principal. Em vez de eu ficar calculando a partir da segunda semana x menos 0, eu já faço direto. Olha, se ele gastou, sobrou 0,65 e este é o meu valor de referência. Ok, pessoal? Então, printa a tela aí que eu vou apagar a lousa. Ok, pessoal? Então agora o importante é treinar. Lembrem que lá na descrição do vídeo tem um link para uma lista de exercícios similares a esse que nós acabamos de resolver, também questões de provas anteriores, com gabarito, em PDF, para vocês poderem praticar. Todos os nossos vídeos de resolução de questões têm uma lista de exercícios que acompanha. Então, quiserem estudar um pouco mais esse assunto ou um outro assunto, vá no nosso canal, menu playlists. Cada playlist é de um assunto diferente. Então, comentem aí sobre o vídeo de hoje, escrevam aí embaixo se gostaram, não gostaram, alguma passagem não ficou clara, querem tirar alguma dúvida, escrevam aí embaixo. Quiserem também sugerir uma questão ou um tema para a gente trabalhar no canal, escrevam aí embaixo ou lá na descrição tem meu e-mail. Manda uma mensagem, na medida do possível, eu vou tentando encaixar o pedido de vocês na minha programação. E quem curtiu o vídeo de hoje, essa é a hora então de cravar o dedo no joinha. Senta o dedo aí nesse vídeo, curte o vídeo, divulga, compartilha, divulga o canal. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, dá essa moralzinha pra gente lá agora, ó. Inscrever-se, sininho para receber notificação dos vídeos novos que a gente posta. E lá na descrição do vídeo tem ainda um link para a nossa página no Facebook.
Na página do Facebook, além de algumas notícias, a gente resgata alguns aspectos teóricos importantes, monta resumos, quadrinhos, mapas mentais, tudo que possa ajudar no estudo de vocês. Combinado, pessoal? Então, o mais importante é que o treino de hoje está pago!